Amém. Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Já entramos em dezembro. Hoje, primeiro dia de dezembro, último mês do ano de 2020. Deus tem grandes coisas a realizar na minha vida, na sua vida ainda esse ano. Então, nesse mês de dezembro, gere uma expectativa maravilhosa para com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa jornada. Busque mais o Senhor nesse mês de dezembro e com certeza nós teremos grandes vitórias. Estamos iniciando o nosso culto nesse momento, nesse culto de terça-feira, e que bom que você está aqui, que bom que você está nos acompanhando. Eu quero orar com você nesse momento e logo após iremos louvar o Senhor com algumas canções e que o Senhor Jesus nos abençoe em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nesse primeiro dia de dezembro, nesse mês tão especial, que celebraremos, ó Deus, o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus, nesse mês, ó Deus, que também concluímos mais um ano. Ó Deus, esse ano de muitas lutas e tribulações, mas também um ano vitorioso. Que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a Tua graça e que o Senhor receba todo o louvor, toda a honra, toda a gratidão nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Graça e paz para todos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Como de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém
explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Dizer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é o nosso Deus. Ao que está sentado no trono, digno de honra, digno de glória, para todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-lo à oração e quero ler o texto que está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nesse momento nós queremos orar, clamar ao Senhor, e eu quero convidá-lo a fazer isso comigo. Nós sabemos de muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas que foram diagnosticadas com o Covid-19, algumas que estão internadas, outras estão em casa, outras que estão na UTI. Então nós vamos orar que Deus esteja abençoando, esteja trazendo cura e restauração, mas também outras pessoas que estão doentes de outras doenças, alguns irmãos que estão com doenças até terríveis, como o câncer. Nós vamos orar, temos orado e clamado e sabemos que Deus irá realizar a cura. Então, se você tem alguém que você sabe que está passando por alguma luta e tribulação, coloque agora diante de Deus e vamos orar. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, estamos diante do Senhor para clamarmos, intercedermos por tantas pessoas que estão sofrendo, estão internadas, estão no leito de hospital, estão, ó Deus, precisando e carecendo de uma intervenção divina. Por isso agora, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, ó Deus, libere uma palavra de cura, uma ordem de cura, de restauração, que agora em nome de Jesus, toda enfermidade, ó Deus, parta em retirada, e que a cura venha sobre essas vidas. Clamamos, ó Deus, por aqueles amados irmãos e irmãs que estão internadas, estão numa situação muito difícil, que o Senhor esteja lá nesse momento, que o Teu Espírito toque, ó Deus, agora com um toque de cura e de restauração. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando o tratamento, ó Deus, aqueles que estão esperando resultados, ó Pai, de, ó Deus, exames médicos, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo também paz, fé, esperança a esses corações. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe todas as famílias da nossa igreja, fortaleça o Teu povo, oh Deus, proteja-nos, livra-nos de todo mal, encoraja a vida de cada um, aqueles que precisam de um milagre em outra área da vida, oh Deus, quem sabe estão passando por lutas e tribulações dentro de casa, no relacionamento familiar, oh Deus, precisam de um milagre, oh Deus, na área financeira. Tenha misericórdia, abra portas, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Oh Deus, venha nos trazer paz e alegria, venha nos trazer um avivamento espiritual nesse mês de dezembro, que possamos encerrar, ó Deus, mais um ano, fortalecidos no Senhor, cheios de graça, cheios de poder. Restaura o Teu povo, abençoe a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei,
Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, alguns versículos para a nossa meditação nessa noite, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém. Amém. Amados irmãos, nesse trecho das Escrituras, Lucas vem trazendo a narrativa e nos trazendo a realidade da agonia e da tristeza, do dilema de 2 seguidores do Senhor Jesus. Esses 2 seguidores, discípulos de Jesus, estavam em Jerusalém para a ocasião da Páscoa, e é exatamente nesse tempo em que o Senhor Jesus é traído e é crucificado. E eles, como bons judeus, esperavam a redenção de Israel. Como judeus, eles realmente aguardavam a vinda do Messias. E eles, como seguidores de Jesus, realmente acreditavam que Jesus era o Messias e seria aquele que viria para redimir Israel. O grande problema desses 2 discípulos, bem como também problema dos apóstolos, é que eles esperavam que Jesus iria tomar o poder. O reino de Deus se instalaria muito simplesmente como qualquer um reino da terra, como qualquer um império da terra. Eles confiavam realmente e acreditavam que Jesus ia tomar o poder de Roma e que Roma seria subjugada. Aí, quando eles veem Jesus sendo traído, julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado, toda a esperança, não só dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, essa esperança se esvai, mas como também desses 2 seguidores de Cristo. Esses 2 homens que viviam em Emaús, uma aldeia muito próxima de Jerusalém, em torno de 11, 12 quilômetros, que estavam em Jerusalém para adorar. Eles estavam felizes porque Jesus estava lá, mas eles tiveram uma grande decepção, e uma decepção tão grande, que a fé desses homens foi abalada, a esperança se esvaiu, e agora o que nós vemos são 2 homens sem esperanças, desesperados, desesperançados, sem alegria, sem paz no coração e perdidos. E a única coisa que resta para eles é voltar para a sua aldeia e continuar a vida, tocar a vida, empurrar a vida com a barriga, porque aquilo que eles mais esperavam apareceu para eles de uma forma diferente, de tal forma que agora eles não têm mais esperança. Aquilo que eles acreditavam foi um grande engano. E eles estão caminhando para Emaús. Eles estão discutindo um com o outro, quem sabe, tentando entender alguma coisa. Mas nós percebemos, em toda essa narrativa, que eles não tinham discernimento de coisa alguma. Faltava-lhes discernimento. E é assim que acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando falta discernimento e compreensão dos fatos, das questões ocorridas na nossa vida, nós ficamos totalmente perdidos. Nós ficamos desesperados. Nós perdemos a fé quando nos falta compreensão do que realmente está acontecendo. Nós ficamos como esses 2 homens. Nós voltamos para a nossa casa, nós voltamos para a nossa vida e nós vivemos simplesmente no modo automático, sem esperança, sem alegria, sem paz. Mas nós sabemos que o Evangelho veio exatamente para fazer o contrário, nos dar esperança, fortalecer a nossa fé e nos preparar para as dificuldades, para encararmos as lutas e provações de tal forma que consigamos vencê-las
de forma gloriosa. Por isso, nessa noite eu quero te falar sobre o que a falta de compreensão pode fazer, a necessidade de compreensão na nossa vida e o resultado da compreensão para uma vida vitoriosa. A falta de compreensão é demonstrada aqui na vida desses discípulos, desses seguidores de Jesus, porque eles estão no caminho, voltando para Emaús, estão discutindo algo que realmente eles não sabiam. Eles estavam discutindo, tentando encontrar algum entendimento naquilo que aconteceu, mas o Senhor Jesus aproxima deles e a falta de esperança, a falta de fé e de compreensão é tanta que eles nem percebem que aquele que está do lado deles, caminhando, é o Senhor Jesus. Eles não conseguem perceber a presença divina. Jesus ressuscitado, Jesus já glorificado, está do lado deles e eles não têm compreensão de nada. E Jesus pergunta, vocês estão conversando sobre o quê? O que está incomodando o coração de vocês? O que vocês vêm falando pelo caminho? E Jesus fala, e os dois dizem para Jesus assim, só você que estando em Jerusalém não sabe do que aconteceu? E Jesus fala assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Claro que é uma pergunta retórica. Jesus tem total compreensão de todas as coisas. Jesus sabe realmente o que aconteceu. E Jesus não só sabe do que aconteceu, mas Jesus sempre esteve e estava no controle de toda a situação. Mas os discípulos dizem assim, olha, Jesus, varão de Deus, profeta aprovado diante de Deus e dos homens, foi entregue por nossas autoridades, pelos sacerdotes, e ele foi morto. E hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Se bem que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que Jesus não está lá. E os discípulos, os apóstolos, também foram e constataram que Jesus não está lá. Jesus vira para eles e fala assim, nécios. Jesus está dizendo assim, olha, vocês realmente não entendem nada. Vocês não compreenderam nada. Essas palavras Jesus já tinha falado para os apóstolos. Os discípulos de Jesus que caminharam com Jesus 3 anos. Eles viram os milagres de Jesus, Jesus tinha falado sobre o que iria acontecer com ele, mas os discípulos eram nécios, eram duros de coração para entender e compreender. E por isso que agora, não somente esses dois seguidores de Jesus, mas também os apóstolos e os discípulos, estavam perdidos, preocupados, desalentados com tudo que estava acontecendo. E sabe de uma coisa? Essa é uma realidade para muitos de nós. Quem sabe você que está me ouvindo, está da mesma forma. Porque você sabe, através das Escrituras, quem é Jesus, o que Jesus fez por mim e por você, a segurança que nós temos em Cristo, mas o seu coração é duro para compreender, o seu coração, a sua mente nunca esteve aberta para realmente receber a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. E por isso, no dia mau, no dia da luta, da tribulação, nós ficamos perdidos, a nossa fé se esvai, a nossa esperança agora é diminuída, e nós sofremos, nós vivemos amargurados. Por isso, Jesus vem demonstrando para esses discípulos a falta de compreensão. Jesus está falando, vocês são nécios, vocês não compreendem. Mas Jesus não vem somente para acusar. E na verdade Jesus não veio nem ali para acusar. Quando Jesus fala, vocês são nécios, Jesus está simplesmente definindo o que está no coração e como eles estão reagindo. E nessa noite Jesus também quer fazer isso comigo e com você. Jesus vem trazer um despertamento, vem falando assim, olha, vocês estão aí colhendo frutos ruins, vocês estão amargando derrotas, vocês estão sem esperanças, estão ansiosos, vocês estão enfraquecidos na fé, porque vocês são nécios, porque vocês têm muita dificuldade de compreender aquilo que está nas Escrituras. Isso Jesus faz com aqueles discípulos, com aqueles seguidores, e o Senhor Jesus quer fazer conosco nessa noite.
quer despertar a nossa incredulidade. E quão é pernicioso para a minha vida e para a sua vida não crer. E é isso que lá o escritor aos Hebreus vem também denunciando os cristãos, dizendo, olha, tomem cuidado com a incredulidade, que por causa da incredulidade, o povo de Israel que saiu do Egito, morreu no deserto, por causa da incredulidade. Por isso não permitam que a semente da incredulidade venha se enraizar no coração de vocês. Não permitam que a raiz de amargura entre no coração, a incredulidade se instala no coração de vocês. E por isso que Jesus vem falando com esses discípulos e vem falando para nós, vocês são nécios, vocês estão perdidos, vocês não têm compreensão de nada, vocês não compreendem as realidades de nada, vocês estão vivendo pelo que vocês estão enxergando, mas a compreensão da realidade está muito além daquilo que vocês conseguem enxergar. Porque aquilo que vocês estão enxergando não é a realidade. Por isso, nessa noite, nós também, como o apóstolo Paulo já disse, nós devemos desistir realmente de viver pelaquilo que enxergamos, porque aquilo que nós enxergamos são coisas efêmeras, passageiras, e muitas delas mentirosas. Os nossos olhos nos enganam, as nossas percepções nos enganam, o nosso coração é enganador. Por isso, Jesus fala assim, só tem uma forma de compreender a realidade, e a compreensão da realidade se dá pela compreensão das Escrituras. Por isso o Senhor Jesus vem denunciando a falta de fé, vem denunciando a falta de compreensão dos discípulos, mas também agora ele começa a exaltar e trazer à mente dos discípulos a necessidade de compreensão. Mas a compreensão que nós precisamos ter para termos uma vida feliz, vitoriosa, cheia de fé, essa compreensão, a compreensão das realidades da existência, a compreensão das realidades que nos cercam, tanto materiais quanto espirituais, quanto tudo aquilo que acontece conosco, só se dá através das Escrituras. E por isso que Jesus fala assim, olha, vocês são nécios, porque vocês não entendem as Escrituras. Vocês não compreendem as Escrituras. Porque se vocês entendessem, e não somente entendessem com o intelecto, mas que as verdades da Escritura descessem da mente para o coração, vocês não estariam sofrendo. E por isso que o Senhor Jesus, dali em diante, na jornada, na caminhada, Jesus começa a expor as Escrituras. E o que o Senhor Jesus vem expor através das Escrituras? A realidade do Messias. Jesus começa a expor através das Escrituras, vem lá desde do Êxodo, desde Gênesis, passando pelos profetas, passando por todos os livros do Antigo Testamento. Jesus vem falando dos aspectos do Messias, revelado nas Escrituras, da realidade do Messias, do que iria acontecer com o Messias, do reino de Deus, que era necessário realmente o Messias padecer, morrer, mas que ele iria ressuscitar. E aí Jesus vem explanando, Jesus vem explicando para esses discípulos o que? A Escritura. Por isso, meu amado irmão, se eu e você queremos ter o discernimento, a compreensão das realidades que nos cercam, se eu quero compreender aquilo que está acontecendo comigo, se eu quero compreender a luta que eu estou passando, se eu quero compreender essa realidade caótica que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo, eu preciso enxergar isso com os olhos do Evangelho. Não é com os olhos da ciência humana, não é com a visão da filosofia, mas sim com os olhos fitos no Evangelho, na realidade da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos diz sobre a realidade desse mundo, é a palavra de Deus que nos diz
quem nós somos em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos diz quem o Senhor Jesus é e o que Ele veio fazer para nós e através de nós. É a Escritura que diz quem Cristo é para nós e o que nós somos para Ele, e que o que nós teremos aqui nesse mundo e o que nós teremos na vida por vir. É através da Escritura que nós percebemos que o Senhor Jesus, que realmente veio a esse mundo, padeceu as nossas enfermidades, foi traído, foi morto, ressuscitou, Ele está assentado em um alto e sublime trono, e Ele reina sobre tudo e todos, e que nós agora somos filhos amados, e que nada nesse mundo pode nos roubar de Cristo, nada nesse mundo pode nos afetar, se Deus não permitir. Quem toma conta da nossa vida, quem nos protege é o Senhor Jesus, não é o governo federal. Quem vai nos dar o que comer, o que vestir, quem vai cuidar da nossa saúde não é o governo, seja municipal, estadual, federal, mas sim o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem narrando todo o evangelho para esses discípulos através de toda a Escritura. E aí a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele chega na casa desses homens. Esses homens ainda não compreenderam totalmente, Jesus está explicando para eles. Mas o Senhor Jesus senta-se à mesa e eles vão comer. E o Senhor Jesus pega o pão, o Senhor Jesus dá graças, parte o pão. E naquela hora há um discernimento. Naquela hora os discípulos assentados à mesa com Jesus, e no partir do pão, nessa comunhão com Cristo, eles têm o discernimento da realidade, da verdade, do que realmente está acontecendo. Eles têm a compreensão do Cristo ressurreto, daquele que está vivo, daquele que está glorificado, daquele que tem controle sobre tudo, sobre todos, sobre a morte, sobre a doença. E aí, naquele momento, o Senhor Jesus desaparece, e esses dois, um vira para o outro dizendo assim: como o nosso coração não ardeu quando nós vínhamos com Ele, e Ele falava para nós, explicava para nós as Escrituras, como o nosso coração não ardia? A resposta é simples, porque o coração estava obscurecido, triste, sem fé, por causa da falta de compreensão. Mas naquela hora em que eles receberam a palavra de Deus, Jesus explica as Escrituras, e eles têm realmente aquele momento de comunhão com o Senhor Jesus à mesa, os seus olhos são abertos. Por isso a necessidade de compreensão. Eu preciso compreender as Escrituras, você, meu amado irmão, precisa compreender as Escrituras, porque é através das Escrituras que nós teremos discernimento e compreensão de todas as coisas. E tendo assim compreensão de todas as coisas, nós viveremos com fé, nós viveremos fortalecidos na graça, nós caminharemos em segurança, ainda que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós sabemos que não seremos atingidos. Nós podemos nos esconder debaixo das asas do Senhor. Oh, meu amado irmão, e o resultado da compreensão, sabe o que é? Qual foi? É que esses discípulos agora, compreendendo tudo o que aconteceu, eles voltam correndo para Jerusalém. Eles tinham caminhado numa jornada de 11, 12 quilômetros, debaixo de sol quente, realmente eles estavam exaustos. E agora eles fazem uma jornada de volta para Jerusalém à noite. Mas não havia mais cansaço. O cansaço, o desânimo foi dado lugar para uma alegria indizível. Uma alegria, uma fé que fez com que todo o cansaço desse também lugar ao revigorar da saúde, da alegria, da paz, de tal forma que eles tiveram energia para voltar para Jerusalém, e chegando ali, foram ter com os discípulos e disseram assim: Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou e apareceu para nós no caminho. Jesus ressuscitou e comeu conosco. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, o resultado da compreensão é algo maravilhoso. É algo que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos nessa noite. A compreensão de tudo que está acontecendo, das realidades tanto físicas quanto espirituais, a compreensão daquilo que está acontecendo na família, no negócio, só se dá pela compreensão do Evangelho, das Escrituras, porque essa compreensão é uma compreensão espiritual. E muitas das vezes essa compreensão se dá das coisas invisíveis, espirituais, e não das coisas materiais. Mas quando nós temos esse discernimento, essa compreensão, nós caminhamos com a vida cheia de energia espiritual. Nós caminhamos cheios de fé, nós caminhamos revigorados, ainda que passando por lutas e tribulações, nós estamos cheios de fé, alegres e felizes. Aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, preste atenção, a palavra de Deus, e somente Lucas diz que o nome de um desses discípulos, desses seguidores de Jesus, o nome dele é Cleopas. Cleopas. E olha que interessante, Lucas não diz nem o nome do outro. E sabe por quê? Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito aproximadamente no ano 61, ano 62. E Jesus fora morto lá para o ano 32, mais ou menos. Então, existia quase 30 anos do fato ocorrido. E Lucas, ele vem lembrar desse fato, quase 30 anos depois, para a igreja de Cristo. E ele fala o nome de Cleopas, porque possivelmente Cleopas era um homem muito conhecido na época em que Lucas escreve seu evangelho. E Lucas quer dizer assim, olha, vocês conhecem Cleopas, e desde aquele dia, desde que aconteceu isso, esse homem não cansou de dizer e de falar para todo mundo do encontro que ele teve com Jesus, da sua compreensão do evangelho e como a sua vida foi transformada e mudada. Por isso, nessa noite, o que aconteceu com esse discípulo, o Senhor Jesus quer que aconteça na sua vida. Que você, a partir de agora, viva uma vida com a compreensão do Evangelho. E que através da compreensão do Evangelho, você consegue discernir tudo que vai acontecendo na sua história. É através da compreensão das Escrituras e do Evangelho que nós agora conseguimos enxergar com os olhos espirituais as realidades que só podem ser enxergadas de forma espiritual. E dessa forma eu posso assim viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero encerrar nesse momento dizendo que você precisa de compreensão. A falta de compreensão pode acabar com sua vida e que Jesus tem, através da palavra de Deus e do Evangelho, toda a compreensão que você precisa ter da vida, da sua existência, das realidades materiais e espirituais para a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por sua palavra, que nos encoraja, que nos impulsiona a seguir adiante. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça-nos nessa noite, como o Senhor fortaleceu esses dois discípulos do Senhor. Se tem alguém, ó Deus, vivendo uma vida enganosa, sem compreensão, está atribulado, está sem fé, que agora, ó Deus, esses teus servos e servas possam se voltar para as Escrituras e terem as suas vidas, ó Deus, agora mudadas e transformadas através da compreensão das verdades espirituais. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado irmão, amada irmã, Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de alegria, de paz, de fé e de compreensão do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo